Fala galera, vamos falar agora desse bendito vídeo da força realizada no pós-jogo. Eu postei no Stories um videozinho rápido dos atletas aqui no Sub-20 da Ponte Preta, aqui na Copinha, né, Copa São Paulo, realizando o trabalho de força no dia seguinte do jogo. Pô, deu uma polêmica danada, um monte de mensagem. Perguntando, alguns achando legal, outros perguntando, falando que eu tô louco, que eu sou maluco, pô, onde já se viu fazer treino de força, os caras precisam descansar, enfim. Veio de tudo. Aí eu abri a caixinha. Essa é uma das 50 perguntas que vieram a respeito disso, então na sequência eu vou tentar explicar da onde surgiu essa ideia e o porquê de tudo isso. Se liga aí. Muito bem, antes de eu chegar na essência da pergunta, né, o porquê do treinamento de força realizado no pós-jogo, por que eu fiz isso, eu tenho que explicar algumas coisas e como quem me acompanha já há algum tempo sabe, quando eu coloco algum tipo de conteúdo aqui no meu Instagram ou no YouTube, seja lá onde for, eu tomo cuidado para não ser primeiro um conteúdo raso de casinhas que não servem para nada. Eu gosto de colocar algo que tenha um sentido, que faça sentido e solucione de alguma forma os problemas ou as dificuldades de atletas ou de preparadores físicos, não importa. E também sempre deixo muito claro que eu não sou dono da verdade, eu não sou o mago da preparação física e eu não vou ficar aqui cagando regra e falando é assim que se faz, não é assim que se faz, não é o meu perfil. Eu simplesmente ponho minha cara aqui e falo, eu faço assim, enfim, quem gosta copia, quem não gosta não copia, enfim, é isso. Dito isso, vamos lá. Minha opinião, a força, a capacidade física força, ela é a mãe de todas as capacidades. É a capacidade física mais importante de todas, disparado. Se tiver que fazer uma escala, ela está em primeiro, em segundo, em terceiro, e daí vem o resto das outras capacidades físicas. A gente precisa da força em praticamente todas as ações que acontecem no jogo de futebol, e sim, é a capacidade física mais complicada de se trabalhar. Aos meus olhos, é a capacidade física que requer mais atenção, que demanda um tempo de entendimento dos atletas, dependendo da especificidade, dependendo da dificuldade dos exercícios, dependendo da complexidade da sessão. É uma capacidade física que demanda mais tempo, é complicado de trabalhar. Por outro lado, quando você consegue trabalhar essa capacidade física e todas as suas variáveis, todos os seus braços de maneira eficiente, o resultado é muito satisfatório. Então eu capricho ou tento caprichar e invisto nessa capacidade física desde sempre, em todos os trabalhos que eu faço, tanto em clube, aqui na Ponte Preta, quando eu trabalhei no Guarani, na Coreia do Sul, com um atleta particular, na Arena, lá na minha plataforma de treinos online. Tem treino de força demais, eu gosto, então tem muito. Eu acho que essa capacidade física, ela soluciona muitos problemas que acontecem com o atleta de futebol. Beleza, essa é a primeira parte. Cabe um vídeo, já tem alguns falando de todos os benefícios da força, mas não é o propósito. Então aqui já deixei claro o quanto eu valorizo essa capacidade física. Aí, se vai treinar em máquina, se não vai, é história para outro vídeo. Né? Isso aqui é um vídeo que não vai acabar nunca. Qual que é a história? Beleza. Você tem que tentar, né? Se você concorda, se você chegou à conclusão que a força é uma capacidade física muito importante, você tem que encaixar ela na sua semana, porque um trabalho de força mal feito ou feito de maneira muito espaçada, você não cria os ajustes e as adaptações que o atleta precisa. O que acontece? Que eu comento. Você fica patinando. Então, você faz um trabalho de força, você gera dano muscular, você mexe com coordenação intra e intermuscular, você deixa os caras, né, na nossa linguagem, travado né, no primeiro momento, de maneira aguda, porque o processo de adaptação de início de programação de força ele é complicado, dói, quem já fez trabalho de força sabe. Depois o corpo se adapta e essas dores desaparecem e você só colhe os benefícios desse trabalho.
Se você fica espaçando demais esses trabalhos e faz eventualmente, você sempre traz de volta essa adaptação aguda, dano muscular, porque o corpo ele para de ter aquela adaptação que você estava proporcionando. Então eu sempre tomo muito cuidado para não espaçar demais as sessões. Então eu tento, sempre que eu tenho uma brecha, trabalhando no clube, em consenso com a comissão técnica, com o treinador, encaixar o maior número de sessões que eu consigo, sem que essas sessões tenham uma interferência negativa no trabalho técnico ou na sequência da semana, visando sempre o jogo, seja ele onde estiver, no meio da semana ou no final da semana. Então isso já é o primeiro ponto. Conseguir manter essas sessões de treino de força constantes, para não dar esse espaçamento e você não ficar criando o mesmo ajuste o tempo todo, né? Então acaba que você não melhora a performance dos atletas. E aí que vem que a gente começa a encontrar os problemas que a modalidade, o calendário impõe na gente. Se a gente joga só de final de semana, o problema está resolvido. No mínimo uma sessão na semana, com luxo, 2 ali, você consegue encaixar. Se tiver um bom relacionamento com o treinador, tiver tudo encaixadinho, você consegue jogar ali 2 sessões de treinamento de força, mesmo que seja combinado com o trabalho técnico, você consegue dar os estímulos para os atletas, jogando uma vez por semana. Quando você vem para jogos 2 vezes por semana, sei lá, quarta e domingo, terça e sexta, quarta e sábado, não importa, 2 vezes na mesma semana, você começa a enfrentar ou encontrar a dificuldade de encaixar certos tipos de treinamento, porque você cai sempre naquela métrica que a gente que trabalha com futebol se preocupa sempre. Então você tem a sessão de jogo, que é a sua sessão mais importante da semana, ou 2 sessões mais importantes, caso você tenha 2 jogos. Vamos dar um exemplo aqui, quarta e domingo. Agora o vídeo já está entrando na parte que responde de fato a caixinha de pergunta e toda essa história de fazer força depois do jogo. Então vamos lá, você tem um jogo quarta e você tem um jogo sábado. Perdão, quarta e domingo, né? Que era o exemplo que eu tinha dado antes. Então, o treino de terça-feira, ele tende a ser um treino leve ou mais leve, para você evitar qualquer tipo de desgaste metabólico, visando o jogo, para você deixar os estoques de glicogênio muscular, hepático, todo o sistema neuromuscular do atleta preservado, porque ele vai ter a sessão de treino mais intensa dele, que é o jogo. O jogo é a sessão de treino, vamos chamar de sessão de treino, mas é o jogo, entendo, mais intenso da sua semana. Legal. Então, em tese, meio que você perde a terça-feira como uma sessão pesada de treino, você não consegue colocar todos os conteúdos que você imagina, e força é um deles, já está descartado. Na quarta é o jogo, já está descartado. Na quinta, tem que recuperar, já está descartado. Aí sobrou sexta e sábado, porque domingo vai jogar de novo. Na sexta-feira, 48 horas depois da quarta-feira, é o pior dia para o atleta, é o dia que esses caras estão o bagaço. A maioria tende a ter um desgaste muito maior 48 horas depois. É um dia, de novo, muito perdido, é processo de recuperação, o treinador consegue fazer muito pouco trabalho, sobra o sábado, que aí o treinador tem que dar algum conteúdo para os atletas, porque vai jogar domingo. E aí você entra num loop que você não consegue mais trabalhar, que é o que a gente fala. Jogou de meio de semana e final de semana, o loop é assim: joga, descansa, joga, descansa, joga, descansa, joga, descansa, joga, descansa. Com luxo o treinador consegue organizar nesses processos de recuperação, ele consegue dar algum trabalho, algum conteúdo tático para organizar o time, porque o próprio jogo vai condicionando todas as capacidades físicas que o atleta precisa para jogar. O próprio jogo faz isso. Então você meio que não precisa se preocupar tanto com resistência aeróbia, resistência anaeróbia, porque os caras que estão jogando, eles performam essas capacidades durante a partida, e você tem 2 na semana, você precisa descansar esses caras, recuperar todos eles para eles poderem jogar. Ou seja, você acabou de abandonar os treinamentos de força porque você não tem onde encaixar. Aí você fica esperando quando vai ter uma semana cheia, aí você vai lá e joga um treino de força. Só que, demorou 2 semanas para ter uma semana cheia. Aí você faz 14 dias, 15 dias que você não faz um treino de força. Aí você vai lá, vou tirar o atraso. Pau nos caras. No dia seguinte, os caras tudo com dor muscular. Aí o cara vai treinar cheio de dor muscular, atrapalha o treinamento técnico. Fica um treinamento pior. Você fica correndo o risco de ter lesão muscular, enfim. Tô contando
o prático do prático ali, que não vai estar em lugar nenhum, não vai estar no livro, sabe quem está ali no dia a dia dando treino, essa galera sabe. O que eu faço? Jogamos. Dia seguinte do jogo, os caras vão recuperar. O treinamento de força que eu faço, o treinamento de força máxima no caso, que eu trabalho nessa linha, é um treinamento que ele não interrompe o processo de recuperação metabólica, porque ele usa uma outra via, né? No trabalho que eu faço de força, quando eu estou treinando força de verdade, eu não deixo entrar na via metabólica glicolítica, a não ser que eu queira por algum motivo. Então, em tese, a gente não está atrapalhando o processo de recuperação dos atletas visto pela parte metabólica. Então, isso está tranquilo. Aí, chega na brigaiada que existe de metodologias. Vamos fazer... e aí eu não sei, eu não vou falar o que é o certo e o que é o errado, porque sinceramente não existe. Eu vou comentar todas que eu já vi e falo qual que é a que eu faço e tá tudo certo. Tem preparador físico que usa exercícios com pouca carga na máquina. Tem preparadores físicos que usam exercícios com peso livre, mas pouca carga. Tem preparadores físicos que utilizam exercícios na máquina com muita carga. Tem preparadores físicos que utilizam exercícios com peso livre com muita carga. Então, eu já vi essas 4 situações. E tem preparador físico que não usa, e não faz o treino de força no pós-jogo. Tem de tudo. E tá tudo bem, tá tudo certo. Qual que são as brigas? Vai ter estresse mecânico, o cara tá com um tendão, ligamento inflamado por causa do jogo, já teve um desgaste muscular, você vai dar outra porrada, você não vai recuperar a musculatura, enfim, aí tem uma porrada de coisa. Aí você vai pôr na balança, você vai ver o que você acha que é mais conveniente. Eu prefiro continuar estimulando a adaptação neural desses caras, continuar fazendo com que eles tenham o nível de força deles sempre estimulado, que eles consigam manter os níveis de força que a gente conseguiu na pré-temporada, quando você tem uma pré-temporada satisfatória, e que você não perca isso durante a temporada, eu prefiro. E que se isso acarretar uma dor aqui, uma dor ali, a gente vai tentando consertar, essa é uma visão. Qual é a perfeita? Não sei. Não sei nem se existe. Mas o que eu acredito é que não dá para abrir mão dessa capacidade de forma alguma. Então a minha posição é fazer trabalho de força máxima no dia seguinte do jogo. Óbvio que para fazer isso você precisa ir condicionando os atletas a esse tipo de treinamento. Então, o que eu faço? A primeira vez que o atleta vai vivenciar isso, é óbvio que eu não tampo os caras na carga. Eles fazem o modelo de treino, são poucas séries, poucas repetições, dá um volume ali de 20 minutos, 25 minutos no máximo, 8, 9 séries, distribuídas em alguns exercícios que eu acho conveniente, e um percentual de carga baixo, para eles se acostumarem com isso. E aí, jogo após jogo, sessão após sessão, eu vou aumentando as cargas sem mexer na metodologia. Sempre poucas séries, poucas repetições, pausas gigantes, e aí essas cargas vão aumentando porque o corpo deles vai se acostumando, eles vão criando adaptação nesse sentido. É isso que eu faço. Esse vídeo que surgiu aí do Sub-20, foi utilizado... Eu utilizei 2 exercícios, agachamento e subida na caixa. Foram 9 séries no total, de 4 repetições no total, tipo, um volume muito baixo. Foi a primeira vez que esses atletas fizeram isso no pós-jogo. Então, primeira não, foi a segunda. A gente fez uma na pré-temporada para eles entenderem, vivenciar essa situação, e depois agora. Eu utilizei na primeira vez 50% da carga máxima deles do agachamento e 40% da carga máxima deles no caixote, e depois eu aumentei para 60% e 60, joguei tudo 60. Então eu dei uma aumentada, e no próximo eu vou aumentar um pouquinho mais, que eles já vão se adaptando. E aí a gente constata algumas coisas. Eu não posso mostrar aqui, né, porque é do clube, enfim, não faz parte do vídeo, mas eu posso comentar. Eu uso uma ferramenta simples, a gente não tem uma estrutura gigante de fisiologia, então eu uso uma ferramenta simples que mede a prontidão do treino dos atletas todos os dias. É uma espécie de PSE, mas é com algumas mudanças. E lá a gente tem indicadores de fadiga, dor muscular, enfim, vários indicadores. E a gente vai comparando isso dia após dia. Dor muscular e fadiga diminui em todos os atletas
e aconteceu isso nos 2 jogos, tanto na estreia quanto no segundo jogo. Eles todos relataram um nível de dor muscular e de fadiga maior no dia seguinte ao jogo, então jogou ontem. Hoje de manhã eles responderam, estavam com um nível de fadiga e dor muscular X. Fizemos o trabalho de força. No dia seguinte,